Imagina morar em uma das cidades mais ricas do planeta e mesmo assim não ter espaço nem para esticar totalmente as pernas? Você acredita? Hong Kong é o retrato clássico de prosperidade. Arranha-céus, dinheiro circulando, eficiência quase obsessiva. A skyline impressiona, os prédios parecem infinitos, mas o espaço dentro deles simplesmente desaparece. Aqui, o metro quadrado custa como se fosse feito de ouro, e mesmo assim, muita gente vive em lugares menores que um elevador. Existem apartamentos subdivididos onde a cama encosta no fogão, quartos do tamanho de um colchão e até gaiolas metálicas usadas como moradia. Enquanto isso, apartamentos considerados de luxo podem custar milhões e ainda assim ter menos de 50 metros quadrados. Hong Kong é um dos mercados imobiliários mais caros do mundo e também um dos mais apertados. Uma cidade onde o dinheiro é gigante, mas o espaço é microscópico. E o mais curioso é que isso não acontece por acaso, viu? Existe um motivo muito, mas muito específico que faz uma das cidades mais ricas do planeta ter moradias tão pequenas. E quando você entende esse motivo, percebe que o problema vai muito além do tamanho do apartamento. 1. Tudo é apertado. Hong Kong não é exatamente uma cidade, é um teste de compressão urbana em escala real. Tudo aqui parece ter sido espremido até o limite aceitável da física e da paciência humana. Você olha para cima e vê parede de concreto, olha para o lado, mais concreto. E quando acha que acabou, descobre que ainda tem mais prédio atrás do prédio, e outro em cima do shopping, e outro grudado na montanha. Hong Kong é uma das regiões mais densas do planeta. Aproximadamente 7,5 milhões de pessoas vivendo em um território que nem é tão grande assim. E o detalhe curioso, boa parte do território nem pode ser construída. Montanhas, áreas protegidas, reservas naturais, encostas íngremes, o mapa até parece grande, mas o espaço realmente utilizável é bem menor. Resultado, todo mundo disputando cada pedaço de chão como se fosse item raro de videogame. Aqui, crescer não é opção, é obrigação. A cidade cresce para cima porque simplesmente não tem para onde crescer para o lado. Arranha-céus não são símbolo de luxo, são necessidade estrutural. E isso muda completamente a lógica de viver. Em muitas cidades do mundo, espaço é conforto. Em Hong Kong, espaço é status. O simples fato de ter alguns metros a mais já muda totalmente o preço de um imóvel. Uma janela com ventilação natural já vira diferencial de mercado. Um banheiro separado do chuveiro já parece upgrade premium. Até quando você procura um hotel, já percebe que a matemática aqui funciona diferente. Quartos pequenos, preços grandes, valores que em muitos países pagariam um hotel confortável. Aqui garantem algo compacto, digamos assim. E quando cada metro quadrado vira artigo de luxo, tudo ao redor se adapta a essa realidade. Ruas movimentadas o tempo inteiro, transporte público cheio em praticamente qualquer horário, prédios que parecem competir por quem chega mais perto do céu. A sensação constante é que a cidade inteira está tentando caber dentro de um espaço menor do que gostaria. E isso é importante entender antes de ver qualquer apartamento. Porque quando o espaço fica raro demais, morar deixa de ser só uma necessidade básica, vira um privilégio. E é exatamente aí que a história começa a ficar estranha. 2. A casa caixão. Depois que você entende que o espaço aqui já nasce raro, vem a parte que faz o cérebro dar aquela travada curta. Porque o problema não é só apartamento pequeno. É apartamento que parece ter sido projetado por alguém que achou que o ser humano dobra igual camiseta. São casas conhecidas com coffin homes, traduzindo casa caixão. Em Hong Kong, muitos imóveis foram subdivididos várias vezes ao longo dos anos. O que antes era um apartamento comum vira 2, 3, 4, às vezes muito mais. Cada pedaço vira uma unidade de aluguel. Cada unidade vira uma tentativa de sobreviver dentro de uma cidade cara demais para quem ganha o salário normal de quem faz a cidade funcionar. E é aqui que o conceito de espaço começa a ficar meio filosófico. Tem lugar onde a cama não está no quarto. A cama é o quarto. A pessoa dorme, guarda roupa, come, trabalha no notebook, assiste algo no celular e guarda seus poucos pertences, tudo dentro do mesmo quadrado de poucos metros. Roupa pendurada ao lado da cabeça, comida guardada debaixo da cama, remédio na mesma prateleira onde fica o ventilador. O guarda-chuva divide espaço com o carregador de celular. Tudo concentrado num único ponto, como se a vida inteira tivesse sido compactada em modo zip. Alguns desses espaços são tão pequenos que levantar completamente já exige estratégia. Outros têm ventilação mínima, pouca luz natural e umidade constante.
No verão, o calor fica preso, o ar circula pouco. O conforto não faz parte da equação. Privacidade também não. Em muitos casos, as divisões são feitas com madeira fina, placas improvisadas ou estruturas simples que mal isolam som. Às vezes, a única separação entre moradores é um cadeado ou um lençol pendurado. Você escuta o vizinho tossir, escuta o telefone tocar, escuta a panela batendo, escuta praticamente tudo. Cozinha e banheiro frequentemente são compartilhados com várias pessoas. O espaço precisa funcionar para muita gente ao mesmo tempo, mesmo tendo sido projetado originalmente para muito menos. O curioso é que isso não é apresentado como solução temporária de emergência. Isso virou formato de moradia. Em muitos países, esse tipo de espaço seria usado como depósito, quarto improvisado ou área de serviço. Aqui, ele é oficialmente alugado como residência. E o mais desconcertante nem é o tamanho. É perceber que tem gente pagando caro por isso. Quando o metro quadrado vira artigo de luxo, até o mínimo começa a ter etiqueta de preço alto. E nesse ponto a pergunta deixa de ser quanto custa morar em Hong Kong? A pergunta passa a ser quanto espaço uma vida realmente precisa para caber? 3. A cidade das gaiolas. Se os microapartamentos já parecem pequenos demais, existe um nível abaixo disso. E é aqui que Hong Kong começa a parecer menos uma cidade futurista e mais um experimento social que saiu do controle. As chamadas casas-caixão e moradias em gaiola são provavelmente a face mais extrema da crise habitacional local. E não, o nome não é exagero dramático de documentário. Em muitos desses lugares, o espaço disponível não é muito maior do que a própria cama, literalmente. Imagine um beliche fechado por madeira ou grades metálicas, onde a pessoa entra, deita, guarda alguns poucos objetos e tenta transformar aquele espaço mínimo em algo que possa ser chamado de casa. Algumas dessas estruturas são empilhadas umas sobre as outras dentro de um único apartamento. Onde antes moraria uma família, agora podem viver dezenas de pessoas separadas apenas por divisórias finas. O conceito de quarto praticamente desaparece. O que existe são compartimentos, caixas, gaiolas. Pequenos espaços onde a pessoa tenta preservar algum senso de privacidade, mesmo sabendo que o som atravessa tudo, o cheiro atravessa tudo, o calor atravessa tudo. Quando alguém liga um ventilador, todo mundo ouve. Quando alguém conversa ao telefone, todo mundo acompanha. Quando alguém chega tarde, todo mundo percebe. Privacidade aqui não é uma garantia, é quase um luxo teórico. Cozinha compartilhada, banheiro compartilhado, às vezes 2 dezenas de pessoas dividindo estruturas pensadas originalmente para poucas. E o detalhe que realmente desconcerta é o lado econômico disso tudo. Mesmo esses espaços extremamente limitados podem custar valores significativos para quem ganha pouco. O aluguel pode parecer menor comparado a um apartamento tradicional, mas ainda consome uma parte grande da renda de quem já está no limite financeiro. Estimativas indicam que mais de 200 mil pessoas vivem hoje em casas-caixão, gaiolas ou unidades extremamente subdivididas em Hong Kong. 200 mil pessoas. É o equivalente a uma cidade inteira vivendo em condições que, em muitos países, seriam consideradas emergenciais. E para quem tenta conseguir uma alternativa melhor, o caminho também não é simples. A fila para a habitação pública pode ultrapassar 5 anos. 5 anos esperando por algo que para muita gente no mundo seria considerado o básico, um espaço mínimo de dignidade. O mais curioso é que essas moradias não surgiram ontem. Elas existem há décadas, resultado de ondas migratórias, crescimento acelerado e falta de planejamento suficiente para acompanhar a demanda. Mas o fato de ainda existirem hoje, numa das cidades mais ricas do planeta, é o que realmente faz a pergunta ficar difícil de ignorar. Como um dos centros financeiros mais importantes do mundo ainda normaliza pessoas vivendo em espaços onde mal é possível ficar de pé? E se isso parece extremo demais, o contraste com o outro lado da cidade torna tudo ainda mais difícil de processar. 4. Quem acaba morando assim? Quando a gente vê esses espaços pela primeira vez, a reação automática é pensar que isso só acontece com quem está completamente fora do sistema. Pessoas em situação extrema, marginalizadas, invisíveis. Mas a parte realmente desconfortável da história é outra. Muita gente que vive nesses cubículos acorda cedo todos os dias, veste o uniforme, pega transporte lotado e vai trabalhar normalmente. Gente que limpa as ruas que deixam a cidade impecável. Gente que cuida da manutenção dos prédios gigantes,
que entrega encomenda, trabalha em restaurante, organiza estoque, atende loja, faz a cidade girar. Gente comum. Gente que fez tudo dentro do esperado. Estudou o que deu, trabalhou no que apareceu, seguiu o roteiro tradicional que, teoricamente, deveria garantir pelo menos um mínimo de estabilidade. Mas em Hong Kong, às vezes nem isso é suficiente. O custo da moradia sobe mais rápido do que a renda consegue acompanhar. E quando a matemática não fecha, a escolha deixa de ser onde morar e passa a ser simplesmente onde ainda é possível caber. Entre os moradores desses espaços, muitos são idosos vivendo sozinhos. Pessoas que trabalharam durante décadas, mas não conseguiram acumular o suficiente para acompanhar o aumento constante do custo de vida. Alguns perderam estabilidade depois de um divórcio. Outros tiveram dificuldades financeiras acumuladas ao longo do tempo. Alguns simplesmente nunca conseguiram sair da base salarial em uma das cidades mais caras do planeta. E aí acontece algo curioso e incômodo. Em muitos países ainda existe a ideia de que trabalhar garante pelo menos um padrão mínimo de moradia. Não precisa ser grande, não precisa ser luxuoso, mas precisa ser funcional. Um lugar onde você consegue descansar sem sentir que está ocupando um espaço improvisado. Em Hong Kong, essa lógica nem sempre funciona. Você pode ter emprego fixo, rotina organizada, responsabilidades, contas pagas e ainda assim viver em poucos metros quadrados. Pode ter uma vida ativa, mas morar em um espaço onde praticamente não existe separação entre dormir, comer, guardar objetos e simplesmente tentar ter um momento de silêncio. Entre os casos mais delicados, a situação dos idosos chama a atenção. Alguns vivem sozinhos depois de perder o parceiro ou a parceira. Outros não têm família próxima ou apoio suficiente para acessar alternativas melhores. E conforme o espaço físico diminui, a vida social também começa a encolher. O problema deixa de ser apenas falta de conforto, passa a ser isolamento. E isso revela um ponto importante. Esse cenário não envolve apenas pessoas completamente fora do sistema. Envolve justamente quem continua participando dele todos os dias. Gente que mantém a cidade funcionando, mas que não consegue viver nela com um mínimo de conforto. E quando uma realidade assim deixa de ser exceção e passa a aparecer em grande escala, fica difícil tratar como caso isolado. Porque nesse ponto já não parece mais um problema individual. Parece parte do próprio funcionamento da cidade. 5. Luxo no andar de cima. Agora vem a parte que realmente embaralha a cabeça. Porque Hong Kong não é uma cidade pobre. Muito pelo contrário. A poucos quarteirões de distância dos apartamentos subdivididos, começam a aparecer torres modernas com fachada de vidro, entrada elegante, recepção silenciosa, elevadores rápidos e aquela estética de filme onde tudo parece organizado demais para ser real. Piscina no terraço, academia com vista panorâmica, espaço de convivência que parece lobby de hotel 5 estrelas, cafés, lojas, restaurantes, tudo integrado ao próprio prédio. Uma espécie de microcidade vertical onde o morador praticamente não precisa pisar na rua se não quiser. Esses apartamentos, curiosamente, muitas vezes ainda são pequenos para padrões internacionais, mas em Hong Kong eles são tratados como imóveis premium. 2 quartos compactos, cozinha funcional, banheiro separado, varanda mínima e um preço que pode ultrapassar milhões. Milhões por um espaço que em outras cidades seria considerado confortável, mas não extraordinário. Aqui é considerado privilégio. E o mais impressionante é que esse luxo não fica escondido em bairros distantes. Ele convive lado a lado com áreas onde apartamentos foram divididos várias vezes para caber mais gente do que o projeto original jamais imaginou. Prédios antigos, desgastados pelo tempo, muitas vezes estão literalmente ao lado de torres modernas que refletem o sol como se fossem símbolo de prosperidade absoluta. O contraste não está nos extremos da cidade. Ele está no mesmo bairro, às vezes na mesma rua, às vezes no mesmo quarteirão. É como se 2 realidades diferentes tivessem sido empilhadas uma sobre a outra. Em Hong Kong, desigualdade não é um fenômeno escondido nas estatísticas. Ela é visível, concreta, vertical. Enquanto alguns olham a cidade de cima, através de janelas panorâmicas, outros ainda tentam encontrar espaço para guardar uma mala debaixo da própria cama. E quando essas 2 realidades coexistem tão próximas, a pergunta deixa de ser apenas econômica. Ela passa a ser quase filosófica. Como uma das cidades mais ricas do planeta pode oferecer experiências de moradia tão radicalmente diferentes dentro do mesmo horizonte urbano? 6.
Não é só falta de espaço. Até aqui, parece simples culpar só o mapa. Hong Kong tem montanhas, áreas protegidas, pouca terra plana, então é natural imaginar que a cidade ficou cara apenas porque não existe espaço suficiente. Mas a história não é tão inocente assim. O detalhe mais importante é que em Hong Kong, a maior parte da terra pertence ao governo. Isso já muda completamente a lógica do jogo. Em muitos países, quando você compra um terreno, ele passa a ser seu de forma permanente. Você pode construir, vender, deixar de herança. Em Hong Kong, não funciona exatamente assim. Na maioria dos casos, o que as pessoas compram não é o terreno em si, é o direito de usar aquele terreno por um período muito longo, geralmente décadas. O governo continua sendo o dono da terra. E isso significa que uma parte enorme da receita da cidade vem justamente da venda desses direitos de uso do solo. Traduzindo, quanto mais caro for o terreno, mais dinheiro entra para manter a própria cidade funcionando. E aí surge um incentivo curioso. Se o valor do metro quadrado cai muito, a arrecadação também cai. Ou seja, manter o valor alto não é apenas um efeito do mercado, também faz parte do modelo econômico. Ao mesmo tempo, as grandes incorporadoras compram esses direitos de uso da terra e fazem o que qualquer empresa faz: buscam o maior retorno possível. E qual tipo de imóvel costuma dar maior retorno? Imóveis caros, imóveis de alto padrão, apartamentos compactos, mas vendidos por valores elevados. Porque vender poucos imóveis caros pode ser mais lucrativo do que vender muitos imóveis acessíveis. O resultado é um desequilíbrio estranho. Existe muita gente precisando de moradia acessível. Mas boa parte da nova construção continua focada no segmento que gera mais lucro. E como o número de novos terrenos liberados para construção é limitado, o preço continua pressionado para cima. Enquanto isso, quem não consegue pagar os valores do mercado formal precisa encontrar alternativas. E é aí que entram os apartamentos subdivididos, os quartos minúsculos, as soluções improvisadas que acabam virando permanentes. Ou seja, o problema não é apenas geográfico. Existe uma engrenagem econômica que transforma cada metro quadrado em um ativo extremamente valioso. Hong Kong até faz parte da China, que politicamente é considerada comunista. Mas quando o assunto é mercado imobiliário, o sistema funciona de forma bastante capitalista. A terra é controlada pelo governo, mas o preço dela é influenciado pela lógica de mercado. E quando o espaço vira ativo financeiro, morar deixa de ser apenas uma necessidade básica. Passa a ser uma disputa. Uma disputa em que quem tem mais recursos consegue subir na torre e quem não tem precisa se adaptar ao espaço que sobrou. E muitas vezes, o espaço que sobra é mínimo. 7. Quando a casa não comporta a vida, quando o espaço dentro de casa fica pequeno demais, a vida começa a escapar para fora. Em Hong Kong, isso não é figura de linguagem, é rotina. Todo domingo, milhares de trabalhadoras filipinas ocupam passarelas, praças e estações, sentam no chão, estendem papelão, compartilham comida, conversam por horas. Parece um encontro cultural, mas é logística social. Hong Kong tem cerca de 370 mil trabalhadores domésticos estrangeiros, muitos vivendo no próprio local de trabalho, em quartos minúsculos ou espaços improvisados. Receber amigos simplesmente não é uma opção. Então a cidade vira sala de estar. Quando o apartamento não comporta a vida social, a rua assume o papel. O problema é que Hong Kong é uma das cidades mais densas do planeta. A média passa de 6.800 pessoas por quilômetro quadrado, mas como boa parte do território é montanha ou área protegida, milhões de pessoas ficam concentradas em uma área realmente pequena. Espaço virou artigo de luxo. Existem microapartamentos com menos de 10 metros quadrados. Alguns chegam perto de 5 metros quadrados por pessoa, menor que muita vaga de estacionamento. Minimalismo é bonito no Pinterest. Na vida real, pode ser só falta de escolha. E o contraste aparece em detalhes curiosos. Mesmo sendo uma cidade ultramoderna, muitos prédios ainda utilizam andaimes de bambu. Bambu. Mais leve, barato e rápido de montar do que metal em vários casos. Funciona bem, é tradição, mas também simboliza bem Hong Kong. Futuro por fora, improviso por dentro. Quando muita gente vive comprimida, qualquer problema cresce mais rápido. Incêndios em prédios antigos e subdivididos podem se espalhar com facilidade. Corredores estreitos dificultam evacuação. Escadas viram gargalos humanos. Cada metro faz diferença quando todo mundo precisa sair ao mesmo tempo.
Mas o impacto não é só físico. Espaço pequeno altera humor, altera relações, altera descanso, afeta privacidade, afeta a saúde mental. Em muitos lugares, sair de casa é lazer. Aqui, muitas vezes, é necessidade básica de conforto, porque ficar dentro por muito tempo cansa. Quando a cama é também sofá, mesa e escritório, a casa deixa de ser refúgio e vira um quebra-cabeça diário. E talvez o ponto mais desconfortável seja esse. Isso acontece em uma das cidades mais ricas do mundo. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do planeta. O preço médio por metro quadrado frequentemente ultrapassa $20.000 em áreas centrais. O espaço virou ativo financeiro, não apenas espaço de vida. A mesma cidade que vende apartamentos milionários também abriga pessoas vivendo em lugares que mal cabem uma cama. A skyline impressiona, mas a realidade interna é bem menos espaçosa. Hong Kong não é um caso isolado, é só uma versão mais intensa de um fenômeno global. Quando o espaço vira investimento, morar deixa de ser simples. E fica a pergunta meio incômoda: até que ponto uma cidade pode crescer antes que viver nela comece a encolher? Se você chegou até aqui, comenta Hong Kong, só para eu saber que você sobreviveu a esse aperto todo. E me diz também, aí no seu país já começou essa moda de apartamento cada vez menor, enquanto um monte de imóvel vira Airbnb e o preço de morar normal vai ficando cada vez mais caro? Porque quando investir em imóvel dá mais dinheiro do que morar nele, alguém vai acabar morando pior. Se quiser entender como outros países estão lidando com isso, confere o vídeo que está aparecendo na tela agora. Valeu, e até o próximo lugar onde viver parece fácil, até você olhar mais de perto.